Números capítulo 17, do versículo 1 ao 8, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões ou varas, cajados, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 varas, 12 bordões, 12 cajados. Escreve o nome de cada um sobre os seus bordões. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a casa de Levi, o bordão da casa de Levi, porque cada cabeça de cada casa de seus pais terá um bordão, um cajado. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram varas, bordões, cada um lhe deu segundo as casas de seus pais, 12 bordões, 12 varas, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão, a vara, o cajado de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzia flores e dava amêndoas. Amém? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. Te agradecemos pelo dia de labor, como foi cantado aqui, que o Senhor nos deu. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por tudo isso, Senhor, pela tua graça manifestada a nós nesta noite. E te pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza agora e revele aos nossos corações, Deus, os mistérios da tua palavra, ensinando a tua igreja, edificando a tua igreja na rocha inabalável que é a revelação da palavra do Deus vivo, Cristo edificado em nós, para a glória do Senhor Jesus Cristo, e nesse nome bendito nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. A autoridade de Moisés e a autoridade de Arão foi questionada. Isso sempre acontece. Por que esse homem está à frente? Por que Deus fala por ele ou através dele? Ele também fala por mim. Ele também fala por nós. Assim foi a murmuração levantada por Coré, Datã e Abirão em relação a Moisés. Não é só Moisés, nós também temos o nosso ministério e temos ouvido também a Deus. E foi questionado a autoridade dele e a autoridade de Arão. E essa murmuração que subiu perante o Senhor, Deus disse: Moisés, faça o seguinte: Israel são 12 tribos. Cada tribo tem seu príncipe, tem sua liderança. O que tu faz, Moisés? Toma um cajado de cada tribo, de cada líder, de cada homem, e traz perante mim, perante a tenda da congregação. Junto a esses cajados haverá também o cajado de Arão, que representa a tribo de Levi. Então, cada tribo estava sendo representada: Judá, Benjamim, Efraim, Manassés, todas as tribos, e a tribo de Levi com o cajado de Arão. Deus já tinha falado que tinha escolhido a tribo de Levi para o sacerdócio, que tinha escolhido a tribo de Levi para ministrar na casa do Senhor. Deus tinha separado daquela tribo, não era da tribo de Judá. Da tribo de Judá, o Senhor disse que sairia os reis, mas da tribo de Levi sairiam os sacerdotes. Deus escolheu assim, mas isso estava sendo questionado. O homem gosta de questionar o que Deus faz.
O homem gosta de questionar as escolhas de Deus. O homem gosta de questionar as coisas de Deus. Isso faz parte do ser humano. Eu, quando era criança, fazia isso. Por que disso? Por que daquilo? E etc. Isso é próprio do homem. Agora, se Deus não tiver misericórdia desse homem, desta mulher, desta pessoa que questiona, de se revelar a ele e mostrar que aquilo é a sua perfeita vontade e trazer paz e segurança para o coração desta pessoa, se Deus não fizer isso, esse pobre coitado, essa pobre coitada vai se enredar no seu questionamento e perecerá. Aconteceu isso com a casa de Coré, Datã e Abirão, mas isso é outra história mais na frente. Vamos nos concentrar a esta aqui. Então houve essa murmuração, eu não sei, às vezes as pessoas gostam de ocupar o lugar do outro. Parece que o lugar do outro é melhor que o seu. É sempre assim. Não, ele está sendo visto, ele está na frente, então eu também quero ser visto, eu também quero estar na frente. E isso é um chamado, gente. Deus chama o homem, Deus chama a pessoa para algo específico. E isso está nas mãos de Deus. Nenhuma pessoa pode intervir em relação a isso, nem a própria pessoa. Moisés questionou o seu chamado perante o Senhor e disse: logo eu? Minha língua é pesada no falar. Eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Deus disse para ele: quem fez o mudo? Quem fez o ver, o que não vê? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora e se apresenta a Faraó. És tu, Moisés, não outro. Nem a própria pessoa pode questionar o seu chamado, porque Deus a escolheu e acabou. Aleluia! Aleluia! Deus te escolheu e acabou. Se você tem essa revelação no seu coração, isso está selado. Não tem quem mude. Mas as pessoas olham para você e vê um monte de defeito. As pessoas olhavam para Moisés e viam defeitos. Quem não tem defeito? Enquanto Deus estava perdoando os defeitos de Moisés, aquelas pessoas estavam condenando até os seus acertos, até as coisas que ele fazia que era correta. Alguém achava uma forma para condenar. É sempre assim. E Deus disse assim: coloque essas varas na minha presença, lá na tenda da congregação, perante mim. Aquele a quem eu escolhi para ministrar o sacerdócio, aquele a quem eu escolhi para estar perante o povo, a vara desse florescerá. E aquela velha vara, aquele velho cajado de Arão, que foi tirado de um pé de amendoeira, talvez tinha a vara ali tirado do pé de uma palmeira, de um pé de goiaba, não sei. Devia ter diversos cajados, cada um vindo de uma determinada árvore. A vara de Arão, aquele cajado, ele vinha de uma vara de amendoeira. E aquela vara estava seca. Não havia vida nela. Quando você corta, você vai num pé de árvore, você corta e tira aquele contato daquele galho com o caule, com a vida que está dentro daquela árvore, o que vai acontecer com aquele galho se não morrer? Se não perder toda a vida e ir secando com o tempo, perdendo o vigor, até se tornar algo podre e inútil. Cada madeira tem a sua durabilidade, mas ela vai secar. E assim estavam aquelas varas quando foram colocadas na presença de Deus. Mas em uma noite, na virada de uma noite, de um dia para o outro, aquela vara seca, velha de Arão, ela reverdeceu na presença de Deus, floresceu, nasceu flores nela e deu fruto. Aleluia. E deu amêndoas. Ela foi mudada totalmente de um dia para uma noite. Por quê? Porque foi levada à presença de Deus. Gente,
Quando a pessoa chega à presença de Deus, se é uma pessoa elegida que Deus trouxe, Jesus disse, olha, ninguém virá ao Pai, virá a mim se o Pai não trouxer. Tem que ser trazido por Deus. Se não for trazido por Deus, não. Todas aquelas outras não foi, mas a de Arão foi. E por isso ela reverdeceu. Ela chegou à presença de Deus e recebeu o refrigério daquela presença, a bênção daquela presença, a vida daquela presença, e assim o é na vida de todo aquele homem que está morto, com a vida seca, velha, carregada de pecados, ela é reverdecida e revigorada na presença do Deus vivo. Aquela vara velha, como eu disse, seca, não tinha aparência, não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha nada nela própria que chamasse a atenção. Assim é o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, ela não carrega nada que chame a atenção para a sua própria pessoa. A humildade tem que estar sobre essa pessoa. É o pobre, é o iletrado, é aquele humilde, é aquele que não tem nada para oferecer, que Deus chama, é o pescador, é o coletor de impostos, é a prostituta, é a Maria Madalena. Pessoas que aparentemente não têm nada, pelo contrário, são até desprezadas. Mas quando Deus chama determinadas pessoas, pode ser até uma pessoa de posse, mas é um pobre, é um coitado, é um humilde. Quando Deus chama e traz para a sua presença, aquela pessoa é revigorada e transformada em uma noite, em um momento. Por quê? Porque não estava diante de homens, não estava diante de uma religião, não estava diante de uma tradição, estava diante de um Deus vivo e poderoso. Aquela vara não foi colocada para um ritual, para fazerem ladainha, para fazer uma celebração, para apresentar um show, para jogar luz e fumaça nela, nada disso. Ela foi colocada na presença do Deus vivo. E é isso que faz a diferença numa igreja. Não são luzes, não são fumaça, não são show, isso veio do inferno. O que faz diferença numa igreja é a presença do Deus vivo, é a palavra viva e revelada aos corações. É isso que faz diferença na vida das pessoas e que muda a vida das pessoas. O que aconteceu ali naquela noite? Que espécie de vara era aquela? Era uma simples vara de amendoeira. Mas ela era uma vara escolhida por Deus. Deus escolhe seres inanimados. Deus escolhe animais, feras. Deus escolhe homens e mulheres. Para quê? Para executar a sua vontade. Glória a Deus. Tudo está no seu controle. E aquela vara que um dia estava numa árvore, mas aquela árvore foi escolhida. Aquele galho foi escolhido. Alguém cortou aquele galho. Alguém preparou. Talvez o próprio Arão preparou aquele cajado, sem jamais imaginar que Deus ia fazer algo glorioso naquele pedaço de madeira. Tão glorioso que aquela árvore, depois que aconteceu aquilo com aquela madeira, ela não retornou mais para Arão. Deus falou, coloca na arca do testemunho para ser um testemunho para os rebeldes. Para esses rebeldes que se levantaram e murmuraram contra mim, contra a minha escolha. Ela não retornou mais para. Oh, aleluia, você pode glorificar a Deus por aquilo que Ele faz. Ele escolhe os seus homens, Ele escolheu Arão, Ele escolheu Moisés, Ele escolheu os profetas, Ele escolheu Davi, Ele escolheu todos os homens, Ele faz a escolha. E aquela vara que foi tirada de uma amendoeira foi escolhida por Deus, de um pé qualquer, cortado aquele galho. E o galho secou, virou um cajado. Mas quando ele produziu amêndoas, o que ocorre?
Capte isso que eu vou dizer. Quando ele produz amêndoa, quando ela floresce e produz amêndoa, ela volta a ser o que ela era no princípio. Antes, ela era uma árvore de amendoeira, passou a ser um cajado morto. Mas agora, quando ela produz frutos, ela produz aquilo que ela já tinha lá no início, quando estava na árvore. Não é isso? É a mesma coisa conosco. Quando Deus escolhe alguém, Deus já sabe quem ele é. Ali está o dom dele que estava lá no início. Deus estava já vendo a gente antes da fundação do mundo. Ali está um pastor, ali está um levita, ali está uma intercessora, ali está uma mulher que profetiza, ali está um homem que prega, ali está um filho meu, ali está um profeta meu. Deus já tinha visto o dom dele em você, em mim, lá no princípio, antes de uma estrela brilhar no céu. E na hora que você o recebe, na hora que você abre o coração para ele, na hora que você é transformado e deixa aquele mundo, aqueles velhos hábitos para servi-lo, você torna a ser aquilo que você já era lá no princípio, aquilo que Deus planejou para você lá no princípio, um homem, uma mulher de Deus. O fruto que nós passamos a dar, Deus já conhecia lá no início. O fruto que nós passamos a dar, Deus já estava vendo e planejando para a minha vida desde antes da fundação do mundo. O fruto da salvação, o fruto da cura, o fruto de ser uma bênção, o fruto de ser uma pessoa transformada, o fruto de ter os mistérios de Deus sobre a sua cabeça. Aleluia! Os frutos do Espírito, o gozo, a paz, a alegria. Aleluia! A temperança, o domínio próprio, a longanimidade, o amor. Aleluia. Aquela vara se tornou o que ela era no princípio, um pé de amendoeira. E muito melhor. Por quê? Porque aquelas amêndoas, aquela flor, aquele galho não se mais. Deus fez algo sobrenatural naquela vara que foi além do que era uma própria árvore de amendoeira. Ela se tornou permanente, aquele fruto se tornou vivo naquela vara e não morreu, ficou dentro ali da arca. É como a vida eterna em nós, é como esse fruto permanente de vida eterna sobre nós, é como essa salvação eterna derramada sobre nós, vinda lá da cruz do Calvário, essa vida que jorra no nosso coração, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Aleluia! Oh, aleluia! E nós tornamos a ser aquilo que Deus, desde o princípio, já sabia que nós seríamos. Ele disse para Jeremias: Jeremias, antes que tu fosse formar, antes que eu te formasse na madre, te consagrei. Antes que tu abrisse a madre, te separei. Não, antes que tu formasse a madre, te conheci. Antes que tu abrisse a madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Tu vais ser o que eu já sabia que tu teria que ser. Tu serás o que eu preparei para você ser nessa vida, um profeta, Jeremias. E eu fiquei maravilhado com esse texto. Você vai ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia. Se você viver 1000 anos, você pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes e você sempre vai descobrir coisas novas, maravilhosas. E eu vendo Deus dizendo: antes que eu te formasse. Eu falei, meu Deus, quando o embrião ele é fecundado dentro da barriga de uma mulher, Deus é que forma aquele feto, Deus está formando. É a vida de Deus que está ali movimentando aquele líquido que vai se tornar um pequeno ser. Deus formando antes que eu te formasse. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E é esse Deus maravilhoso que pega um pecador morto,
como eu, como você, uma pessoa que estava distanciada de Deus, como aquela vara distanciada da amendoeira, uma pessoa sem vida como era nós, distanciado de Deus, sem esperança, sem Cristo, e nós somos colocados em sua presença, e nós nascemos de novo, e o fruto dele brota em nós, em nosso coração, em nossa vida. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você está aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui nessa noite para você estar produzindo o fruto dele, o fruto do seu Espírito, o fruto da sua presença, a fragrância. Você chega perto de uma árvore, nós estávamos lá, algumas mudas tinham etiqueta, outras não, rasgadas, e você olha assim, é pé de limão, é pé de laranja, é laranja lima, é mexerica, o que é? Ah, Henrique deu um cheirinho. Não, isso aqui eu acho que é laranja. Ou ele falou uma fruta lá que eu não lembro. Pelo cheiro, existe um aroma no fruto. Existe um aroma agradável na natureza. E o fruto traz aquele aroma, as flores trazem aquele aroma. Oh, aleluia! Se o fruto está em você, vai haver um aroma da presença de Deus, um aroma agradável da presença de Cristo. Agora, a pessoa que está longe de Deus, ela não tem aroma. Como diz o nordestino, ela tem caatinga. Da palavra, dos lábios só sai sujeira. Os pensamentos estão todos contaminados. Os seus atos são imorais, são horríveis perante Deus. Que tipo de cheiro pode sair daí? Nenhum. É odor. É aquela coisa fédica que você não quer chegar perto. Imunda. Assim é o homem sem Deus. Mas quando chegamos em sua presença, num dia, num momento, Ele perdoa, Ele nos limpa, Ele nos lava, nos purifica, nos renova. E essa boa fragrância pode ser sentida e exalada do nosso ser. Aleluia! Aquela vara morta reverdeceu. Aleluia! A tua vida morta pode reviver em Cristo. Que maravilha! As pessoas estão esperando um ano novo para ter uma vida nova. Estão esperando 2015 para ter uma vida nova. Coitados, vão se frustrar. E vão depender de 2016 para pensar que vai ser melhor e não vai ser. E a vida vai sendo assim. Empurrando com a barriga, como eles cantam até por aí. Como, do jeito que der. Mas nós não precisamos de ano novo para ter vida nova. Nós precisamos da palavra de Deus, do Espírito de Deus, da presença viva de Deus em nosso coração. Aleluia, isso dá vida nova agora mesmo. Isso nos revigora agora mesmo. Nos dá um banho de graça da presença de Deus e nos faz novos homens, novas mulheres. Aleluia. É tão bom você chegar sujo, igual nós chegamos hoje, e foi um trabalho para se limpar, e eu nem sei se ficou limpo direito, mas fizemos o que pudemos ali, e você se esforça e você sai ali renovado. Até certo ponto, porque a carcaça é fraca. Mas o banho renova. Irmão, se um banho natural renova, imagine o banho da água viva. Que Jesus disse que aquele que beber nunca mais terá sede, mas jorrará nele como uma fonte para a vida eterna. Essa água está aqui, beba dela e seja revigorado nessa noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Abra o seu coração para a sua palavra, abra o seu coração para o seu Espírito, seja revigorado por Deus. Receba o frescor da sua presença como aquela vara recebeu. Oh, aleluia. Ela tinha que ser revigorada. Logo de ser revigorada, depois de ser revigorada, tinha que produzir perfume, tinha que produzir flor, tinha que produzir o fruto. Que maravilha. Oh, Deus, seja assim com a tua vida. Seja assim com a igreja do Senhor. É assim com as nossas vidas, é assim com a igreja. Só não é se não cremos. Se não crermos. Só não é quando não ficamos em sua presença, igual o irmão falou aqui. Né? Como é diferente, como foi maravilhoso, estar cantando um hino, estar ali na presença de Deus, no dia de ontem. Quando você está, isso acontece, você é revigorado.
Quando você dobra os joelhos, você é revigorado. Quando você lê a palavra, você é revigorado. Quando você ouve a palavra, você é revigorado. Quando você está na sua presença, você é revigorado como aquela vara foi. Como aquela vara foi, você é da mesma maneira, nós somos da mesma maneira e experimentamos isso agora mesmo. Eu falava para o Senhor, você chega em casa, ó, trabalhar no dia 25, depois de dormir 4 horas da noite, 3 horas. E aquele cansaço do ano inteiro que vai só. Você nunca descansa o que deveria descansar. Mas o irmão cantou aqui, no labor dessa vida, a vida quer dizer, ou seja, a vida é um trabalho, né? Tem que ser um trabalho. E aí você chega em casa e fala, meu Deus, eu vou ter que pregar, o que eu vou pregar? Como é que vai ser? E quem olha para mim e fala assim, esse homem está cansado nada, e meu filho fala assim, pai, mas o senhor disfarça bem demais. Mas Deus, o que Ele faz? Ele nos revigora. Ele nos renova como a águia é renovada. Os jovens correm e não se cansam. Os velhos caminharão e não se afadigarão. É o revigor da sua presença, aleluia, tomando as nossas vidas. E é isso que o Espírito do Deus vivo faz em nossas vidas. É que o Espírito Santo faz em nossa vida. No dia de Pentecostes ali, a igreja foi revigorada. Os homens foram revigorados, as mulheres foram revigoradas com aquele poder sobrenatural daquela presença. Deus neles, a glória de Deus neles, o Espírito Santo caindo como fogo sobre eles. Ou fazendo deles labaredas vivas. E a igreja sendo revigorada. Não a religião morta de formalidade, trazendo carga de peso das pessoas. Se você não estiver aqui, faça isso, faça aquilo. Isso tudo veio do inferno. E Deus sabe que fala a verdade. Veio do inferno. Tudo que está fora dessa palavra não procede de Deus. Toda religião morta não procede de Deus. Todo tradicionalismo não procede de Deus. Assim era nos tempos de Jesus, farisaísmo, saduceus, todos eles dizendo ser de Deus, mas estavam debaixo de um espírito religioso proveniente do inferno. E Jesus os chamou de guias cegos e disse, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Mas o que não falta é guia cego. Agora aquela igreja, como nós aqui, como aquela vara de Arão, foi revigorada pela presença de Deus. E eles saíram dali, curando os enfermos, pregando a Cristo, aleluia, expulsando demônios, amando uns aos outros, caindo na graça do povo, porque havia uma diferença neles. O povo sendo atraído pela glória, sendo atraído por algo sobrenatural que estava na vida de cada crente. Esse sobrenatural está aqui nessa noite pairando sobre nós. Esse sobrenatural está através desta palavra que você está ouvindo. Esse sobrenatural está aqui para nos revigorar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então fique de pé. Aleluia. Oh Deus vivo.